Olá, todo mundo. Vamos aqui terminar, então, o que a gente começou a partir daquelas, como a gente mencionou, pepitas encontradas no texto do Friedman, né, que falavam do conhecimento particular do pesquisador, a partir da dificuldade de coleta e interpretação dos dados, a ideia de uma atmosfera científica, nas palavras do Kuhn, né, correta, entre aspas, para a gente, de fato, arrumar um modo de abstrair e de fazer regras de correspondência da teoria aos fatos que sejam relevantes e resolvam os problemas que a gente tem em economia e aí consiga fazer boas previsões. A ideia de que a formulação de hipóteses depende de inspiração, intuição, invenção. Quer dizer, tudo isso dizia para a gente, de alguma forma, que questões sociais e psicológicas, né? Quer dizer, a ideia de coleta de dados depende não de alguém chegar lá e olhar uma coisa que está no mundo, né? Você precisa muitas vezes fazer modelos e de certa maneira, extrair o dado da realidade, né? Esse é o ponto. Inclusive, a ideia dessa busca, né, de dados é uma busca ativa, portanto, que a gente tem que fazer, né? E aí, o que a gente verificou é se, de fato, né, se a partir de um pesquisador particular, de uma comunidade científica particular, a gente consegue chegar à universalidade. E aí a universalidade das teorias. E aí a gente apresentou um filósofo da ciência, já, portanto, depois da queda da escola histórica alemã, essas questões, mais ou menos nos anos 30, deixaram de fazer parte da discussão econômica, e aí a gente partiu para o Thomas Samuel Kuhn, né, a ideia de estrutura das revoluções científicas. Eu até fiz um pequeno resumo aqui, ó, né, para a gente ver o que a gente fez no último vídeo, né? Então a ideia de que lentamente a gente tem um pré-paradigma, a constituição aí de uma comunidade de pesquisa específica, né, que é a flecha do tempo, mostrando que você vai mudando no tempo, que esse pré-paradigma vira depois um paradigma com 4 características, né? Ele colocou ali o paradigma 1, que tem um tipo de generalizações simbólicas, um tipo de valores, um tipo de crenças metafísicas e um tipo de exemplares, né? Então, você tem essas 4 características. Essas características vão explicando determinados problemas, né? Elas vão resolvendo determinados problemas, como a gente colocou, até que você enfrenta anomalias, né? Que são problemas que não estão resolvidos, explicações que não dão conta ou não são compatíveis com as crenças metafísicas ou com as generalizações simbólicas ou com os exemplares que a gente tem para resolver, a gente não consegue resolver, e a partir daí esse somatório de anomalias vai gerando uma tensão que divide a comunidade científica numa jovem guarda e numa velha guarda. O que a gente está colocando aqui não são palavras do Kuhn, são modos que a gente aqui está usando, né? E a partir da ideia da gente criar uma jovem guarda e uma velha guarda, a gente vai ter a criação pela jovem guarda de um novo paradigma com novas generalizações simbólicas, novos valores aqui, novas crenças metafísicas, 2 aqui, novos exemplares, né? E aí nós terminamos o nosso encontro de ontem, ou do último vídeo, na verdade, né, de uma maneira pessimista, né? Se a gente tomar aquela ideia de que a partir de uma comunidade específica, né, como o Friedman sugere no texto dele, a gente chega, de alguma forma, a alguma possibilidade, pelo menos, de universalização. E aí essa palavra aqui no meio, né, são incomensuráveis, que eu coloquei aqui, né, e essa dúvida não é minha, mas na verdade o próprio Kuhn se coloca essa questão, quer dizer, a ideia de em que medida a gente pode generalizar, ou universalizar, ou englobar um paradigma no outro, né, para que a gente diga que tenha de fato evolução. Quer dizer, a gente consegue traduzir os termos de um paradigma completamente em outro, né, e aí o Kuhn achava que isso era complicado, né, e portanto a ideia de que a gente tinha uma evolução sem sombra de dúvida, a ideia de que a gente poderia traduzir os termos de um paradigma científico em outro, era duvidosa, né, e portanto a gente não garantia a evolução da ciência. Essa evolução ficava aí resumida aí nesses fatores sociopsicológicos, como a gente já falou, que separavam a velha comunidade, a velha guarda, da jovem guarda. E aí, na verdade, os membros da velha guarda não espontaneamente mudavam de ideia. Eles só acabavam mudando de ideia quando
eram aposentados ou faleciam, etc. E os jovens apareciam, e a gente deu o exemplo aí da própria teoria do Geraldo Keynes, né, nos anos 30. Como é que isso aconteceu? Então, o que nos resta ver hoje é saber, com base em outro autor, o Henri Lakatos, né, e sua ideia de metodologia dos programas de pesquisa científica, saber se a gente tem como, de fato, resolver essa questão do Kuhn, que na verdade coloca a evolução científica na mão aí de fatores sociopsicológicos, né? E no fundo isso acaba, inclusive, né, a partir dos anos 60 mesmo, dos anos 70, 80, gerando todo um desenvolvimento de sociologia da ciência, né, que já existia antes, né, desde os anos 30, na verdade, né, até antes. Mas, né, se a gente for até usar o termo de uma maneira muito larga, a gente pode dizer que a sociologia da ciência está desde o século XVIII, na verdade, né? Quer dizer, a ideia de, né, a crítica da ideologia, depois com Marx, etc. Mas, modernamente, né, o Kuhn vai inaugurar todo esse programa aí da ideia da gente investigar esses fatores sociopsicológicos, né, as crenças dos pesquisadores, os valores que eles têm, como que eles fazem as generalizações simbólicas, como que os exemplares mudam com o tempo, a formação daquilo que a gente chama hoje, né, de bolhas epistêmicas, ou seja, os cientistas ficam trancados ali e aí não aceitam nada que veio de fora. Né, alguns autores hoje em dia, inclusive, mencionam isso com relação, por exemplo, à própria economia padrão, a economia que a gente chama neoclássica. Né? Será que ela é uma bolha epistêmica, né, onde os pesquisadores ficam ali entre eles cultivando as mesmas generalizações simbólicas, os mesmos modelos, os mesmos tipos de problema abstrato, etc. Então é uma ideia interessante que deu frutos, muitos frutos aí nos anos 70, 80, 90 e até hoje. Né? Toda essa ideia de sociologia da ciência surge a partir daí. Outras ideias que surgiram têm mais a ver com a economia, a questão da retórica, né? Com a Deirdre McCloskey nos anos 80, e aqui no Brasil o Pércio Arida, mas que a gente não vai ter tempo de ver, e a discussão do realismo na ciência, com o ciência econômica especificamente, o Tony Lawson, um filósofo, né, um professor, pesquisador de Cambridge, que tem um grupo de ontologia social específico lá na Universidade de Cambridge, mas que vem a publicar seus trabalhos nos anos 90, né, basicamente no final dos anos 90, e portanto está além do escopo do nosso curso. Né, o que está dentro do escopo do nosso curso ainda, né, o Henri Lakatos escreve no final dos anos 60, né, publica esse texto que a gente vai estudar em 1970, e portanto o máximo que a gente vai aqui em matéria do nosso escopo do curso. E o que diz? Qual é a crítica que o Lakatos faz ao Thomas Kuhn? Né? Ao mesmo tempo que o Lakatos admira o Kuhn pela ideia de paradigma, e a ideia de que essa investigação histórica concreta nos diz muito sobre o andar real da ciência, que a ciência não anda, aí, digamos assim, ela não anda, digamos, puramente segundo regras fixas, né? Não é como se os cientistas tivessem ou seguissem regras universais ou uma metodologia universal, digamos, né, uma metodologia hipotético-dedutiva, como a gente vem colocando aí desde o começo. Quer dizer, não, os cientistas, na verdade, não seguem um padrão universal aí de procedimento, mas seguem, na verdade, padrões comunitários. Né? E esses padrões comunitários, né, como o Lakatos vai colocar com sociopsicológicos, é que vão determinar a evolução da ciência, mas o Lakatos não aceita isso. Né? Esse é o ponto dele. Não é aceitável a gente imaginar que a ciência evolui por fatores puramente sociais e psicológicos. É preciso a gente manter a ideia de lógica e de razão. E, portanto, a gente tem que admitir que, embora seja verdade que os cientistas se movem por determinadas crenças metafísicas, ou seja, crenças que não estão aí imediatamente coladas no empírico, que eles buscam, de alguma maneira, do ponto de vista lógico, a evolução da ciência. Né? Então, o que o Lakatos vai fazer é transformar a ideia de paradigma do Kuhn no que ele vai chamar de núcleo duro, o hardcore, como a gente fala, né, no texto, como ele vai falar nesse texto aí de 68, que é publicado depois em 70. O hardcore seria justamente esse conjunto de crenças metafísicas e valores que os cientistas que realmente não são passíveis de teste. Quer dizer, o cientista acreditar, como Friedman, por exemplo, acredita,
que a teoria deve ter pressupostos irrealistas, que a teoria deve ser simples, ou seja, ter o mínimo de informação possível, ao mesmo tempo fecunda, ter o máximo de respostas possível, né, dar o máximo de previsões possíveis para a gente. Isso aí são crenças do cientista. Uma teoria não necessariamente precisa ser simples e fecunda. O fato dela ser simples e fecunda demonstra uma determinada visão que o Friedman tem da ciência, né, que é uma visão que a gente pode até, inclusive, como a gente já sugeriu aqui, muito próxima daquela visão de economia que surge no pós-guerra nos Estados Unidos. Portanto, é específica do local. Vocês percebam que a questão da especificidade histórica do local permanece, portanto, né? Quer dizer, é a partir desse núcleo duro, e esse núcleo duro é local, é específico, é dado por certas crenças e valores de uma comunidade, é que as teorias vão ser feitas, né? E a partir daí, e aí essa evolução do Lakatos, que justamente objetiva ir além do que o Kuhn propôs, é a ideia de que não basta você ter uma visão de mundo e crenças, né? A gente precisa garantir que essas visões de mundo e crenças nos dão uma possibilidade de o conhecimento ir aumentando com o tempo. E da gente poder dizer que a teoria, sim, de fato, vai se generalizando, vai se universalizando, que ela chega próximo de alguma coisa que a gente entende hoje em dia como sendo teorias tão próximas quanto possíveis daquilo que a gente chama de universal, né? Ou os fenômenos que a gente consegue chegar, digamos, né, os fenômenos nos mostrando aí a essência da... Estou colocando essas palavras assim, talvez não é nem bom colocar, mas vamos dizer que a gente consegue fazer teorias que buscam, ou que conseguem fazer nos aproximarmos da essência da realidade. Essa foi a palavra que eu estava meio reticente para falar, mas é um pouco, talvez, a ideia do Lakatos, né? A gente ter a ambição de dizer a teoria está sendo universalizável, sim. Né? Apesar de nós termos crenças e valores metafísicos que são dependentes de uma comunidade, existem aí mecanismos que nos garantem que a teoria evolua com o tempo. E aí não vai ser qualquer conjunto de crenças e valores que faz a teoria evoluir. Esse é o ponto do Lakatos. Todo conjunto de cientistas tem que ser capaz de mostrar que o conjunto de crenças e valores que eles adotam são producentes de teorias ou de hipóteses de trabalho, hipóteses auxiliares, né? E essas hipóteses vão ser, digamos, postas à prova, né? E ao serem postas à prova, essas hipóteses têm que resistir às provas às quais são colocadas. E a resistência dessas hipóteses, dessas teorias, nos mostram que sim, aquele conjunto de crenças e valores que faz o núcleo duro, né, o hardcore, nos ajudam a chegar a um conhecimento de fato maior da realidade. Maior, digamos, né, mais amplo. Ou seja, que a gente dá a cara a tapa, digamos assim, as nossas teorias, as nossas hipóteses, que são inevitavelmente baseadas em valores e crenças, elas levam socos da realidade. Se elas resistem, bom, então é sinal que essas crenças e esses valores, apesar de serem locais, conseguem nos fazer expandir. Ou seja, conseguem fazer com que a gente expanda as teorias de forma que elas sejam cada vez mais universais, né? Então, o que, na verdade, o Henri Lakatos está colocando é que em torno desse núcleo duro de crenças metafísicas e de valores, a gente vai, na verdade, fazendo hipóteses. E essas hipóteses vão ser teorias que vão ser parte do que o Lakatos vai chamar de cinturão protetor, né? O protective belt. É o cinturão protetor que vai justamente proteger aquele conjunto de crenças e ideias. Mas proteger do quê? Da ideia de que ele é um puro conjunto de crenças e ideias, porque conjuntos de ideias todo mundo tem, né? Crenças e ideias distintas. O que interessa é saber se a partir dessas ideias e dessas crenças, desses valores, você faz hipóteses que podem ser colocadas a teste, podem ser testadas, e a partir desses testes a gente consegue, de alguma maneira, prever fatos novos que não estavam explicados antes, nos gerar surpresas e a gente entender, olha, uma parte nova da realidade foi explicada a partir das teorias desenvolvidas com base nessas crenças metafísicas e nesses valores, que já vinham lá do Thomas Kuhn, como a gente falou, né? Então, o que o Lakatos vai observar e vai propor é justamente um critério para que a gente demarque
em que medida um conjunto de crenças ajuda a gente a elaborar teorias que vão fazer a gente se aproximar mais próximo, vai fazer a gente se aproximar da verdade, né? Ou como a gente colocou aqui de uma maneira um pouco frouxa, da essência dos fenômenos que a gente observa. Então, a ideia do Lakatos é que se a gente faz teorias, e essas teorias vão sendo postas à prova, com base nessa visão de mundo, ou seja, com base nessas crenças e metafísicas, nesses valores, se essas teorias são capazes de uma ir explicando mais do que a outra, prevendo fatos novos, resistindo a testes da realidade, então a gente pode dizer que sim, de fato, aquele conjunto de crenças e de valores está produzindo teorias que nos levam mais próximo da verdade. E, portanto, isso de um ponto de vista lógico, né? Não é uma coisa puramente sociológica ou psicológica, né? Ou sociopsicológica, como era em Thomas Kuhn, mas é algo que, de fato, vai fazendo aumentar o nosso conhecimento sobre a realidade. Então, quando o conjunto de teorias vai sendo bem sucedido, vai resistindo aos testes empíricos, vai conseguindo prever fatos novos e depois comprová-los via testes, a gente pode dizer que a teoria que pertence a esse cinturão protetor está se alargando, né? O conjunto de teorias está se alargando. E aí a gente chama esse conjunto, né, de núcleo duro mais cinturão protetor de um programa de pesquisa científico que é progressivo. Se você consegue prever fatos novos e se você consegue fazer com que suas teorias resistam com base naquela visão de mundo, com base naquelas crenças e com base naqueles valores, então a gente pode dizer que a teoria se aproxima de alguma coisa mais próxima, que a gente chama de verdade, e o cinturão protetor vai se alargando, 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 alargando cada vez mais. Certo? Por outro lado, quando as teorias desenvolvidas a partir do núcleo duro, ou seja, a partir de crenças metafísicas e de valores, não permite que a gente, não resiste a testes, ou melhor, quando você tem que, quando você percebe que a sua teoria não está funcionando, ou que o fator da realidade entrou ali de maneira que esse fator da realidade se contrapôs às suas previsões teóricas, né? Então a ideia é que a teoria não está resistindo. É claro que todo mundo que faz parte de uma comunidade científica, né, a primeira coisa que você vai fazer é utilizar aquilo que a gente chama de hipóteses ad hoc. Né? A gente sempre coloca um fator ali, uma hipótese, que às vezes não é passível de teste, para garantir que a nossa teoria continue funcionando. Né? Isso que Popper, né, o filósofo em quem, apesar de crítico, o Lakatos se inspira, acontece, por exemplo, com as teorias marxistas e teorias da psicanálise. Ele diz que essas duas teorias elas não resistem aos testes, ao que está acontecendo, à evolução da realidade social. A realidade social bate, a realidade tanto do nível psicológico quanto no nível socioeconômico, vai batendo nas teorias, e as teorias, para continuarem vivas, vão fazendo hipóteses ad hoc. Por exemplo, só para a gente colocar no nosso campo, né, na economia, né, se Marx sugeriu que existia uma lei de tendência que prevê que em algum ponto no futuro há a possibilidade, né, de você ter um aumento das contradições de classe, que vão colocar frente a frente aí, o capital e o trabalho, numa luta que em algum ponto do futuro, né, essa tendência vai se consumar, saber mais ou menos, fazer uma hipótese de você, isso é o que o Lakatos e antes dele o Popper sugere, isso é o que a teoria deveria dizer, mais ou menos daqui a quanto tempo, daqui a 50 ou 100 anos, ou qualquer período no meio. Mas não, quando isso não acontece, você coloca um fator, por exemplo, foi a ideologia da classe dominante que não permite que isso aconteça. Ou então você diz que, por exemplo, o fetichismo. O fetichismo impede com que os trabalhadores fiquem conscientes de sua posição de classe, e por isso essa luta de classes, que era para se chegar, ou tenderia a esse ponto final, não chega nunca. Ou não vai chegando, ou já tem 170, 180 anos que não chega.
Então, esse é o ponto do Lakatos. Né? Quer dizer, a teoria aí vai colocando hipóteses, como a ideia de ideologia ou como a ideia de fetichismo, que me impedem de dizer, basicamente, se existiria algum ponto, ou que condições seriam aquelas em que, de fato, na realidade que a gente observa, fenomênica, a gente consegue observar a tal do conflito, né? A tendência do acirramento do conflito de classes. Né? E aí, esse conflito de classes, claro, quando chegar na hora do acirramento, a gente não pode dizer quem vai ganhar. Se é o capital, o trabalho, ou se os dois vão se matar. Né? São essas três possibilidades. Mas você me diga mais ou menos como que isso vai acontecer, as condições em que isso possa acontecer, em quanto tempo isso possa acontecer, e nada disso acontece. Né? Nada disso é desenvolvido, segundo Lakatos observa, nas teorias marxistas. E que, portanto, o Lakatos vai mostrar que esse é um programa de pesquisa científico não progressivo. Né, como eram os anteriores, que vão explicando cada vez mais fenômenos, como fazendo cada vez mais previsões de fatos novos. Não, esse tipo de programa de pesquisa, segundo Lakatos, é degenerativo. Ou seja, ele degenera, ele explica cada vez menos. Para sobreviver, ele precisa colocar isso que a gente está chamando aqui hipóteses ad hoc. Né? O mesmo serviria, em princípio, a psicanálise do Freud também. Né? A ideia de que se você prevê que um determinado paciente vai ficar curado e o cara não fica, você diz, mas ele está fazendo uma repressão. Mas como a repressão não é empírica, você não pode saber como, quando, em que condições a gente pode desmontar isso, o tratamento pode durar 10, 20, 30 anos sem nunca ter um ponto final. Né? E na visão do Lakatos, isso é criticável, né, do ponto de vista científico. Então, essa ideia do Lakatos, ou seja, a gente tem a ideia de núcleos duros, e esses núcleos duros são protegidos por um cinturão protetor de hipóteses auxiliares ou de teorias, e a ideia é que essas teorias resistam essas teorias, sim, devem ser postas à prova, devem resistir a testes empíricos, e se elas resistem e fazem novas previsões, o cinturão protetor aumenta e o programa de pesquisa é considerado progressivo. Caso contrário, ou seja, se aquele conjunto de crenças metafísicas e valores que compõem o núcleo duro é cercado de um cinturão fininho, né? E eu vou, até se eu não me fiz um desenho aqui, para a gente perceber. Aqui, ó, as crenças metafísicas e valores, o núcleo duro. Aqui está o PPC, Lakatos, Programa de Pesquisa Científico. Então aqui são o conjunto de teorias, T1, T2, T3, T4, né, que fazem o cinturão protetor, aqui o cinturão protetor, e o núcleo duro. Se o cinturão protetor se expande, né, quer dizer, eu tenho previsão de fatos novos, que são explicados, né, essas setinhas vermelhas para fora que representam a expansão das teorias, né, aqui no caso a gente teria que T4 explica mais que a teoria 3, que explica mais que a teoria 2, que explica mais que a teoria 1. Então, se ela vai progredindo, explicando fatos novos, resistindo a testes, a gente chama o PPC de progressivo. Caso contrário, esse aqui de baixo, como a gente está falando, é um PPC degenerativo. Né? Os fatos novos, aqui, sem fatos novos. Você não coloca ou não prevê fatos novos. No caso da psicanálise, você não prevê quando os pacientes vão de fato sair do divã do analista, ou você não prevê mais ou menos as condições mínimas para que a gente possa ter uma possibilidade, no caso marxista, de dizer quando, ou não precisa dizer quando, a data específica, evidentemente, né, mas você me dá as condições em que esse acirramento de classes nos levaria a essa ideia de uma luta final entre capital e trabalho. Nesse caso, essas setinhas para dentro aqui nos dizem que a gente não vai ter as teorias resistindo a testes, mas que elas vão diminuindo, até que no limite a gente só tem crenças e valores. Né? E aí é uma questão de a gente ficar preso, não à ciência, mas à pura visão de mundo. Né? Eu acredito que as coisas são assim, interpreto as coisas dessa maneira e ponto. Né? E essa é a ideia do Lakatos, em resumo. Né? Qual é o problema que o Lakatos tem, na verdade? Né? Que a gente não tem, e aqui, de certa maneira, a gente pode seguir o pessimismo do Thomas Kuhn, a gente não tem como garantir que um conjunto de crenças e valores específico vá ser progressivo para sempre. Quer dizer, você pode ser progressivo até um determinado momento e depois regredir.
Ao mesmo tempo, você não tem como garantir que um determinado conjunto de crenças que nunca explicou nada até o momento, a partir de determinada mudança nas circunstâncias, possa ser capaz de explicar alguma coisa além, né? Quer dizer, um conjunto de crenças antigo pode ser rejuvenescido de alguma maneira, né? Pode sofrer mutações. Mas o que falta aí para Lakatos justamente é explicar também do ponto de vista, talvez que a gente possa dizer assim, sociológico, como se formam essas crenças científicas, essas crenças metafísicas dos cientistas, esses valores que eles usam, os procedimentos que eles usam para aferir os dados deles, né? Porque o que é dado para o marxista pode não ser um dado para o neoclássico, né? Colocando de uma maneira simples, né? Se a gente sai ali da nossa faculdade, vai para a Praça da Cantareira, numa quinta-feira à noite, e observa algum mendigo ali na frente, né? Se você for colocando aqui de uma maneira caricatural, tá? Cometendo de propósito o vício ricardiano. Se eu analiso ali a posição do mendigo, digo lá, esse cara aqui é um exemplo da exploração do capital pelo trabalho. Aqui está um trabalhador que está sofrendo aqui os efeitos da exploração, deitado, bêbado, jogado, deprimido aqui no chão da Cantareira nessa quinta-feira à noite, né? Então esse é um exemplo, né? Ao passo que de uma visão, quer dizer, onde aquilo vai ser um dado para o pesquisador marxista que não vai ser visto da mesma forma por um pesquisador que se adequa mais à ideia vamos colocar assim, do Gary Becker, de que a gente maximiza sempre, né? A gente pode dizer assim, não, o cara está deitado ali pelo resultado de escolhas dele, né? Digamos, ele foi mandado embora do trabalho, brigou com a esposa, ele tinha escolhas, né? Ele podia ter começado a trabalhar no Uber, não quis. Ele brigou com a esposa, ele poderia ter procurado outra pessoa, ou poderia ter procurado ajuda em outro lugar, não quis. Preferiu beber e cair no chão ali, né? Então, resultado de escolhas individuais, maximizadoras, dada as restrições que esse nosso colega ali que está deitado na Cantareira tem. Então, você veja, os próprios fatos que a gente observa na realidade vão ser carregados de teoria, né? Quer dizer, os termos teóricos que a gente usa de alguma maneira conformam os fatos que a gente observa, né? O comportamento de uma pessoa bêbada jogada ou no chão da Cantareira pode ser analisado, se a gente cometer aqui para o vício ricardiano só de caricatura, né? Pode ser uma vítima do capital. Pode ser uma vítima do capital, um trabalhador vítima do capital, ou pode ser fruto de escolhas que a gente pode imaginar que podem ser erradas, mas é fruto de escolhas individuais, que a nós não cabe decidir se estão certas ou erradas, se a gente adotar a visão do Lionel Robbins, como vocês estão lembrando lá na seção 6, capítulo 6 do livro dele, né? Eticamente a gente pode não concordar, mas essas foram as decisões. A gente pode acrescentar aí num keynesiano. Se a gente colocar um keynesiano em cena, o keynesiano vai olhar para a gente, olhar esse mesmo cara e dizer, não, esse cara não é nem vítima do capital e nem é fruto de escolhas individuais. Ele é fruto, na verdade, do fato de não ter demanda efetiva. Não ter demanda efetiva aumenta o desemprego. Esse cara é um exemplo de desempregado involuntário. É uma terceira visão, por exemplo. Então, essa questão de que forma que as nossas crenças metafísicas e valores conformam o que a gente tem como dado, também não fica desenvolvida por Lakatos, até porque ele morre muito cedo, em 1974, mas que ela vai ser desenvolvida aí depois justamente por esse ramo de pesquisa que a gente chama de sociologia do conhecimento, conhecimento científico, né? A sociologia da ciência. Então, isso, na verdade, gera um problema para a gente, porque o que a gente está dizendo a gente não sabe se a partir de determinado núcleo duro a gente vai partir para o progressivo ou para o degenerativo. A gente não tem como dizer isso. E dessa maneira, assim como a conclusão de Kuhn foi de que a gente não tinha como garantir, com a passagem do tempo, a evolução do conhecimento rumo à universalidade, assim como Lakatos, a passagem do tempo aqui embaixo, não nos garante que a gente vai chegar aqui ou aqui. Ou seja, que o nosso PPC vai ser progressivo ou que ele vai ser degenerativo, certo? Não tendo essa garantia de que o PPC vai ser para um lado para o outro, a gente não tem como garantir, esse é o ponto que a gente está falando nesses dois vídeos, sobre o Lakatos, que a gente saiu lá do Friedman, ou seja, a ideia de que a gente, a partir de uma comunidade científica que tem certos métodos e procedimentos de coleta, de interpretação de dados,
de uso do conhecimento, a gente não tem como garantir que a gente chegue nas generalizações que o Milton Friedman sonhava, de alguma maneira, para a ciência econômica ali na seção 5 do texto dele, né, onde ele dá a ideia de que a ciência econômica objetiva ser universalizável dessa maneira, tá bom? Então, é uma conclusão pessimista, e talvez de alguma forma, mas é uma conclusão que a gente não tem como sair justamente de um contexto de crenças metafísicas e valores para chegar necessariamente à universalidade. Para a gente verificar em que medida a gente chegaria ao que cada programa de pesquisa chama de universalidade ou entende como universalidade, a gente precisa entender esses processos, a própria que a gente está chamando aqui de sociologia da ciência, ou como o próprio conhecimento evolui com o tempo, né? Que a gente não vai ter tempo de ver nesse curso, mas é um desenvolvimento que acontece a partir dos anos 70. Tá? Então é isso aí, gente.